Paz do Senhor, eu sou o Paulo, líder de jovens aqui da Igreja Comunidade Cristã Evangélica da cidade de Tremembé. Estou aqui hoje para deixar uma mensagem a todos acerca do perdão. E eu gostaria de começar já falando um pouco do perdão do nosso Deus, que é o perdão que demonstrou um amor tão grande e talvez o maior exemplo de amor que nós temos até os dias de hoje. E eu queria iniciar falando a respeito de uma história que Jesus contou ali no livro de Lucas, no capítulo 15, que fala a respeito do filho pródigo. Jesus, ele veio à Terra com um objetivo de nos perdoar, de trazer essa ligação que nós tínhamos perdido com o nosso Deus. E não somente para falar de perdão ou desse amor que é necessário para que nós possamos perdoar, mas também para nos ensinar a entregar o perdão, a liberar aquilo que Ele nos deu, nos concedeu, vindo até a Terra, vindo e se fazendo homem como nós. E Ele contava acerca disso com seus discípulos através de parábolas, falando diretamente também com suas mensagens. E Ele disse uma vez acerca de um filho que traiu aquilo que o seu pai tinha lhe ensinado desde criança. Quando Ele fala do filho pródigo, Ele fala a respeito de alguém que cresceu e que tinha o amor do seu pai. E em determinado momento da sua vida, aquele filho ele resolve virar as costas para o seu pai e ir para o mundo e viver a vida da maneira como ele queria. E nós podemos imaginar como foi grande a frustração daquele pai. Mas diz o texto, Jesus diz na sua parábola que quando aquele filho ele se arrepende, ele volta a si, ele percebe o tamanho do seu erro, e que tinha um pai que o amava e que ele receberia de volta, ele volta até o seu pai. E é lindo o texto porque fala que o seu pai ele lhe esperava, porque diz que o pai viu ele de longe e já correu até ele. E enfim, a gente conhece a história e sabe que aquele filho foi perdoado pelo seu pai. Jesus, quando ele disse isso, eu creio que ele queria mostrar aquelas pessoas que ali ouviam que nós também somos perdoados por Deus e que Deus nos tem como filhos e que quando nós erramos, Ele também nos perdoa. E talvez você possa pensar assim, mas nesse caso específico, era o amor e o perdão de um pai para um filho. Mas nós temos também um outro exemplo, uma outra parábola que Jesus também contava, que está ali no texto de Mateus. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu queria que você, se você quiser até acompanhar aí, você pode acompanhar, que fala a respeito de um rei, que ele perdoou a dívida do seu servo, uma dívida que era impagável. O texto está ali em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo aqui, para que fique mais fácil de se entender. Diz assim o texto: Por isso o reino dos céus pode se comparar com um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus ele conta essa história, essa parábola, e nós podemos entender que quando ele fala a respeito de um rei, esse rei, nós podemos ver a pessoa de Deus. Quando nós, como servos desse Deus, nós tínhamos aquela dívida impagável como aquele homem no início, e aquele homem foi e suplicou esse rei, dizendo que ele iria lhe pagar, mas o rei sabia que aquela dívida era impagável.
mas ele mesmo assim demonstrou uma compaixão muito grande com aquele servo e perdoou aquele servo. E o rei, o que ele esperava daquele servo é que ele fizesse a mesma coisa, o mesmo benefício que ele tinha recebido, que ele pudesse usar desse mesmo benefício para aquela pessoa que também lhe devia. Afinal, a dívida que aquele homem, que aquele conservo devia era muito menor do que a dívida que esse homem tinha com o rei. Mas aquele homem fez totalmente o contrário. Ele tinha recebido um benefício, um perdão do rei, mas ele não conseguiu perdoar aquele homem que lhe devia um dinheiro muito menor do que o valor que ele devia ao rei. O que nós entendemos com isso é que nós recebemos o perdão de Deus. Sim, nós recebemos o perdão de Deus por uma dívida que era muito grande. E quando nós não conseguimos liberar o perdão a alguém, nós nos colocamos até melhores do que Deus. Porque se Deus, sendo tão grande, Ele pôde nos perdoar, esse rei, ele pôde perdoar a dívida daquele homem, que era uma dívida tão grande, como nós podemos simplesmente achar que por estarmos certos na nossa visão, ou que por estarmos corretos perante aquilo que o mundo prega, como nós podemos achar que nós não devemos ou que nós temos o direito de simplesmente dizer não a alguém que vem com uma súplica, alguém que vem pedindo perdão, necessitando do perdão? Nós temos que entender que em um determinado momento nós também podemos estar numa outra situação e talvez fosse nós, eu, você, que precisaríamos receber esse perdão de alguém. Quando nós seguramos essa palavra, perdão, ela pode ser entendida de várias formas, e uma forma é perder. Então, muitas vezes nós temos que entender que nós vamos sim perder, mas nós perdemos agora para ganhar lá na frente. Uma pessoa que não libera o perdão é uma pessoa que carrega consigo uma mágoa muito grande. E essa mágoa, ela só cresce, e essa mágoa traz tristeza ao nosso coração. Aquele que tem paz, aquele que consegue ter paz, aquele que consegue olhar para o seu irmão e entender que ele é falho, sim, ele é falho, mas ele é o nosso irmão, ele é o nosso próximo. Então, se você quer ter paz consigo, se você quer receber o perdão de Deus, libere o perdão para o seu irmão. Não faça como aquele homem que tinha recebido uma dádiva daquele rei. Naquele tempo, aquele que devia algo a alguém, ele era preso e não somente ele, mas toda a sua família era feita escravos. Nós, em uma outra hora, nós éramos escravos do pecado e nós recebemos o perdão de Deus. O que eu quero deixar para você nessa simples mensagem é isso, é que nós precisamos entender que se Deus nos perdoou, Ele quer que nós também perdoemos os nossos semelhantes. Diz a oração do Pai Nosso, que nós fazemos muitas vezes, nós usamos e não atentamos para aquilo que nós estamos dizendo. Uma oração que é feita, há muito tempo, nós repetimos e às vezes nós não paramos para pensar naquilo que nós estamos falando. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, quando Jesus ele fala a maneira como nós deveríamos orar, ele diz assim: portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. No versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Meu irmão, entenda que se você quer receber o perdão de Deus, você precisa orar e pedir a Deus. Se não for possível, se você achar que é algo muito grande, que algum irmão te magoou, te chateou de uma forma muito grande, entenda que Deus ele perdoou, Deus me perdoou e te perdoou. Quando ainda nós éramos pecadores, o nosso pecado foi perdoado. Então, libere o perdão ao seu irmão. Seja você mais alguém que faz a vontade do Pai, para que Ele possa te perdoar e para que um dia nós possamos morar juntos nos céus. Eu, você e essa pessoa que nesse momento pode estar te chateando. Um dia você vai poder olhar para ela, a partir do momento que você entender que você pode sim, através do Espírito Santo, perdoar, você vai poder olhar para essa pessoa, abraçar essa pessoa e se alegrar com ela. Essa é a mensagem que eu trago para você e eu espero que o Espírito Santo possa falar ainda mais com você acerca disso. E Deus te abençoe. Amém.